Então, continuando nossa situação em vista, né? Semana passada a gente estudou sobre vaidades femininas, e na anterior sobre as lutas de toda mulher, né? Seguindo agora na três, a gente vai ver maledicência e fofoca. A revista abre com esse salmo, né? Salmo 143, que diz: coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Salmo 141, 3. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Queria começar com uma brincadeira aqui que a revista sugere para nós. Bom dia, Val. Como deu certo hoje? Eu vou passar uma frase aqui para a Mônica ler e nos obrigar de telefone sem fio. Vamos ver o que vai dar? Mônica, vem cá. Então, para. Você está aqui? Não, para. Eu li isso aqui, vai falar do livro da Priscila, vai falar do livro da Claudinha, vai falar do livro da Angelina, que vai chegar lá na última. Aqui, ó. Não, não posso ver. Não pode ver. Tá. Bom dia. Vamos ver o que vai dar para nosso assunto hoje, vai é maledicência e loucura. Deixa eu ver. Não dá para ler, dá para chegar. Deixa eu falar. Isso, eu li. Não, mas é muito grande, não. Eu acho que esse de lá. Nossa, não, eu não quero chegar. Como você está acabando aqui? Vamos ver o que vai chegar. Dá uma frase. Eu vou participar do foto? Vai chegar. Não, acho que você já é a próxima, né? Vai a próxima. Às vezes, são dois. Passa para a Beth, dona Laís, para a Beth. Todo mundo olhando o que a Priscila inventou? A minha soprou para mim. Acho que ela está uma o áudio está chegando? Vamos ver o que vai chegar. A gente está brincando de telefone sem fio, Luana. Não, mas vai chegar já. Falta a Alexandra ainda, né, Bê? Já passou aí? Já? Já passou na Angelina? Já? Falta. Nossa, vai chegar a gente está brincando de telefone sem fio para quem chegou agora, que vai chegar. Gente, eu pesquisei tanto na internet que vai ter telefone. Agora só vai falar melhor.
Mas aí eu entendi isso que fala. Depois eu vou ver. Passa fofoca, tá? Faz uma coisa. É. Aí passa. Quem que ainda falta? Chega lá, e ela pode usar a caldinha? A dona Beth já foi? Falta alguém ainda não passou pela fofoca? Alguém ainda não? Então vem cá, caldinha. Volta aqui, eu preciso. O que chegou, gente? O que chegou? Gato preto comeu peixe preto. Preto comeu peixe. Gato preto comeu peixe fresco. Obrigada. Gato preto cruzou a rua. Aí pelo gato peixe encontrou um ovo de peixe no telhado. O que eu entendi? O gato preto cruzou a rua na lua cheia e encontrou um bolo de peixe, mas no telhado ele se perdeu. Vamos lá. Voltando então para o nosso assunto, né? Maledicência e fofoca. O que significa maledicência? No dicionário, né? Ato ou aptidão para falar mal com intenção de denegrir, difamar. A maledicência nunca vai promover alguém, né? Ou elogiar, ou ressaltar uma qualidade. Ela vai sempre procurar algo ruim, às vezes verdadeiro, às vezes inventado. E a fofoca? O que é fofoca? A fofoca ela fala cheia de maldade, mexerico, né? É aquele disse-me-disse. É aquele que se comenta a fim de causar intrigas. Tem a ver com bisbilhotar, divulgar as atividades de outras pessoas. Isso não é significado de Bíblia, isso é dicionário. E quando a gente vai ver o dicionário, fala, nossa, coisa feia, fofoca. Mas como às vezes a gente brinca, né? Qual é fofoca? O que vocês estão fofocando? Como se fosse algo gostosinho de saber, interessante de participar, quando na verdade é algo que a gente tinha que fugir, bem ruim, né? Na própria definição das palavras, já fica clara a intenção e o resultado da fofoca e da maledicência. Elas são pecados que destroem relacionamentos. E sobre o motivo, a maledicência e fofoca, está na sua revista, na introdução. Não tem maldade no coração. E o Salmo 50:16 chama de ímpio, aquele que pratica a fofoca. Mas ao ímpio, Deus diz: que direito você tem de recitar as minhas leis? Ou de ficar repetindo a minha aliança? O que você pensa, né? Falando sobre mim? Pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. Sua boca está cheia de maldade e a sua língua formula fraude, engano. Deliberadamente você fala contra o seu irmão e calunia o filho da sua própria mãe. Olha o que está dizendo o Salmo. Deus está falando, você vai ficar falando sobre mim? Você quer recitar a minha lei, quer usar sua boca para falar da minha aliança, quando na verdade você dá as costas do que eu ensino. Sua boca está cheia de maldade, engano, e deliberadamente você fala contra o seu irmão, ou seja, você fala do que você quer. Você decide falar, você escolhe caluniar o filho da sua própria mãe. É muito sério, né, gente? Deus condena com muita firmeza a maledicência e a fofoca, com muita firmeza, muita firmeza. Ponto 1. Por que falar mal é tão bom? Por que a gente sente esse prazer de saber de uma fofoca, de entrar numa rodinha, tá todo mundo falando baixo, dando risada, para saber o que está acontecendo, de quem que estão falando, por que a gente tem
esse prazer, né? Porque traz prazer carnal mesmo. Dar ouvidos à fofoca, está na sua revista no ponto 1. É como comer um doce gostoso que desce até o interior do nosso ventre, diz o sábio Salomão. A verdade é que falar ou ouvir algo a respeito de outra pessoa nos traz prazer carnal, né? Prazer carnal. Em nosso coração está a raiz de todos os males. Falar mal é bom, porque a gente tem prazer carnal, isso é pecado. Não estou falando que falar mal é bom, biblicamente, estou falando porque a gente sente que é gostoso. E porque a gente luta com um coração pecaminoso. Nosso coração, que é tendencioso para o pecado, se agrada dessas coisas. Mas não é isso que Deus tem para nós. A gente viu isso ontem no chá, né? Desde que a gente nasce, a gente já tem esse pecado convivendo, lutando e brigando pelo nosso coração. E Mateus 15 fala, mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornam o homem impuro. É do coração que saem os maus pensamentos. A maledicência nasce aqui. Os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, que inventam histórias mentirosas, e as calúnias. Também falar mal. A gente não tem nem certeza, já está espalhando, falando mal, né? Então, sai tudo isso do coração. Do coração. Então, fofoca e maledicência. É muito mais do que uma luta contra a boca, mas é uma luta de coração, uma luta de coração. Ao falar a respeito do outro, ou ouvir, né, sentimos-nos superiores, isso é soberba, né? E sem a pessoa presente para se defender, desfrutamos de ampla liberdade para atacá-la, também chama-se covardia, o nome disso, né? É muito mais fácil falar mal pelas costas, porque ele não vai replicar, ele não vai se defender, mas isso é pecado, é soberba, é covardia. Boa parte de nós, mulheres, gosta de interagir e falar sobre as coisas da vida. A mulher fala o tempo inteiro. E é por isso que novela dá tanto sucesso, né? Porque como as pessoas gostam de saber da vida dos outros, e de falar da vida dos outros, e de participar da vida dos outros. Por isso que a gente tem tanto sucesso com novela. Às vezes, compartilhamos informações e pensamentos bons. Às vezes, usamos a boca para falar da vida alheia, partilhando opiniões, julgamentos e críticas. Para piorar, não passamos adiante exatamente aquilo que ouvimos, é como o gato que subiu no telhado. A gente vai passando a história para frente e, às vezes, revestida de melhores intenções, a gente vai mudando essa história e quando chega lá no Claudinha, o bolo chegou cru, frito, preto, né? Queimado, mas não chegou o que tinha que chegar. Porque é isso que acontece com a fofoca, é isso que acontece com a maledicência, né? Qual deve ser o nosso filtro, então? Efésios 4, 29 fala que nenhuma palavra torpe, saia da nossa boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. A gente fala assim, não é fofoca, porque eu estou falando da Mônica é verdade. É verdade. Então, não é fofoca, estou mentira. Mas será que é só esse o filtro que a palavra de Deus coloca para nós? Será que eu preciso falar da vida da Mônica para a Claudinha, ainda que seja verdade? Será que a dona Laís fica feliz se eu sair contando o que aconteceu na vida dela para a Mila, ainda que seja verdade? Será que vai transmitir graça? Será que vai edificar a vida de alguém ou vai só causar mal, causar pecado? Eu preciso mesmo falar para todo mundo o que aconteceu com a Angelina, porque eu vi? Toma cuidado, né, gente? Que a gente lembre que tem que ser útil. O que eu for falar precisa ser útil para edificar, precisa ter necessidade, precisa conceder graça. Se for fazer alguém tropeçar, como é que Mateus fala? É melhor pendurar pedra de moinho no pescoço, né? E me lançar no mar, do que levar alguém a tropeçar. Cuidado com a boca da gente. Cuidado. Fora que incluímos nas nossas interpretações acréscimos, decréscimos, assim como Eva fez, né? A revista fala. Interessante que Eva,
até esse momento, ainda não tinha pecado muito, vocês concordam comigo? Né? Ela ainda não tinha desobedecido a Deus. Ela era perfeita. E ela já gostava de aumentar as histórias. Então, é uma tendência nossa mesmo. A gente tem que lutar, a gente tem que ficar atenta. Tem que ficar atenta. Olha só como Eva contou para a serpente. Eva disse, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toca nele, porque senão vocês morrerão. Não foi isso que ela falou para a serpente? Mas o que Deus realmente disse para ela? Disse assim, para Adão, né? Não comam livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Falou para não tocar? Mas então talvez Adão tenha passado informação distorcida para ela. Adão não está aqui para se defender. Mas eu penso que se Adão tivesse falado errado, a gente saberia. Porque a Bíblia não quis falar sobre isso. Então, não podia ter acontecido, né? Mas Adão não está aqui para se defender, nós vamos falar mal do pobre. Mas a revista quis dizer que nós temos essa tendência para melhorar a história, né? Contar ela melhorzinha, mais bonitinha. E temos que tomar cuidado, temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado. Paulo nos advertiu, seguindo aqui nessa revista, ó. Paulo advertiu Timóteo sobre as mulheres que gostam de andar de casa em casa, falando da vida alheia, semeando intriga e confusão. Será que eu sou dessas? Além disso, 1 Timóteo 5,13. Aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa. E não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. Lá naquela época já era assim? Já era assim. E se você melhorar um pouco, parece que está meio embaçado. Tá bom, tá bom? Acho que ela vai chamar isso, por exemplo, ela vai Não tá meio embaçado, né? Sabe? Mas está dando para chegar bem. Olha que de micro-ondas tem máquina de lavar. Elas tinham muito serviço, né, tal, verdade. Tinha que lavar roupa no rio, bater na pedra e dava tempo para ir para casa da menina, né? Mas ela não tinha WhatsApp. Então teve que ir de casa em casa. Tinha que ficar em casa. Hoje nem isso precisa, então a gente não ficar atenta, a gente espalha aqui, ó, no estalar de dedos. No estalar de dedos. Eu não sei se exatamente. O WhatsApp, qual é o perigo dele, né? Porque comunicação é muito mais do que eu digo, né? A gente não aprende que comunicação tem muito mais a ver com a maneira como eu falo. Porque às vezes a gente fala uma frase boa, mas a gente é sarcástico, a gente está debochando. Às vezes a frase é legal, mas não é assim que a pessoa vai interpretar. Ah, foi debochado, foi sarcástica. E o perigo da gente ficar falando aqui, ó, é que quem está lendo vai interpretar do jeito que está aqui. Às vezes o coração da pessoa daquele dia está meio complicado, porque a gente é um balde de emoções, né? E às vezes ela vai interpretar distorcido aquilo que a pessoa quis dizer. Ou às vezes a pessoa quis dizer aquilo mesmo e aproveitou o WhatsApp, porque a gente sente uma proteção de estar escondida aqui no celular, né? Eu aprendi que o WhatsApp não tem sentimento. Então, se você escreve, não passa sentimento. Então, é muito perigoso escrever. É muito perigoso. Assuntos delicados, a gente vai chegar já aí, né? Então, toma cuidado. Naquela época, a Bíblia já condenava as mulheres que ficam ociosas, andando de casa em casa, e além de ociosas, queiras e discretas, falando aquilo que não deve. Tome cuidado, tome cuidado. A boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12, 34. Olha aqui a Naná, né? Filipenses 4, 8, foi propaganda sempre da Naná. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama,
Se houver algo de excelente, digno de louvor, pensem nessas coisas. Por que a gente pôs esse texto aqui? Não está falando falem destas coisas, está falando pensem. Porque se a boca fala do que está cheio o coração, eu preciso encher o meu coração nesse padrão, para que saia nesse padrão. Né? Então, às vezes, o que eu soube da vida, deixa eu ver aqui, da Fernanda, às vezes é verdadeiro. Mas será que é nobre o que está falando? Às vezes é correto, mas eu vou alertar outras pessoas. É puro essa intenção? É realmente puro? Entende? Então, acho que se a gente filtrar o pensamento, aquela frase, né? Eu não posso impedir o passarinho de pousar, mas eu posso pedir que ele faça um ninho. Tudo começa aqui, ó. Porque a gente vai pensando, vai maquinando, vai ruminando, vai construindo. E quando a gente vê, o nosso coração está tomado dessas coisas que não são boas. E é isso que vai sair. Porque a boca fala, está cheio o coração. Bom, onde é aula, não é pregação, não é culto, é aula. Assim, às vezes, a gente espiritualiza o negócio. Vamos orar pelo Fernando, vamos orar por ela, porque ele está fazendo isso e isso. Você não, vamos orar, faz fora para mim. Disfarça a fofoca, né? Espiritualiza a fofoca, né? Tá sabendo o que Flor fez para mim? Vou te contar. Nós vamos orar. Passa 2 horas falando, depois você dá a hora de ir embora, se der de orar, não é coisa nenhuma, né? A gente espiritualiza. Tome cuidado, tome cuidado. Os nossos órgãos do sentido devem ser usados de forma que entre em nós aquilo que vai edificar a nossa vida. Ao deixar os nossos ouvidos à disposição para ouvir aquilo que não edifica, estamos deixando o mal entrar em nós. E se o mal entra em nós, é disso que a gente vai falar. É disso que a gente vai falar, né? Reflita, nossa revista. Sou curiosa, tenho prazer em conversar sobre a vida dos outros. Acho que a gente precisa podar a nossa. Aí, se a gente parar de ser curiosa, a gente já vai se livrar de muitos encostos, né? Se não é sobre mim, não preciso saber. Facilita muito, gente. Quanto menos a gente sabe, menos a gente tem vontade de falar. Não é sobre mim, não preciso saber. Eu uso a maledicência ou a fofoca para ser aceita no grupo. Muitas vezes é legal ser aquela que sabe de tudo, que compartilha assuntos na revista Caras. Sou eu a revista Caras. E todo mundo quer ficar perto de mim, porque eu atualizo os acontecimentos da vida de todo mundo. Puxa vida, né? Eu fujo de rodinhas de fofoca ou de maledicência, porque eu não falo, mas eu gosto de ouvir. Eu fujo. Como é que a gente sabe? Salmos não fala que bem-aventurado que nem se assenta, né, na roda dos escarnecedores. Sai fora, pode falar. E também, eu acho que a fofoca existe porque tem ouvido, é o que você falou. Se ninguém ouvir, a pessoa vai parar de falar. É óbvio, né? Sempre. A gente não pode ouvir também. A gente não pode ouvir. Alguém tem que falar e alguém tem que ouvir para acontecer, é verdade? Eu tive uma experiência, sim, é difícil você não também. Uma situação assim de fofoca, eu não falo assim, olha, eu não vou falar porque eu não percebi sobre você, nem para mim. Então, olha que legal. Que testemunho, né? Então, não vou falar sobre isso porque eu não percebi, nem para você, nem para mim. Então, pronto. Porque eu penso que a gente se sente impune falando mal de outra pessoa e a gente se esquece do Deus que tudo vê, de que Ele é justo, de que Ele toma para si a causa do indefeso, né? Então, toma cuidado, você vai arrumar confusão. Eu que estou falando mal da Cristiane, vou arrumar confusão com o pai dela, eu quero isso para mim. A gente pensa que está impune, esquece do Deus que tudo vê, que faz justiça. Então, tome cuidado, tome cuidado. É muito mais grave do que a gente pensa, né? Se você não se importa com o outro, tome cuidado com você, então. Para de arrumar confusão com o pai das suas irmãs. O pai delas é bravo, né? Quais são os malefícios desses pecados? Provocam discórdia, uma fofoca, uma maledicência nunca vai promover uma união ou a paz, né? O homem perverso provoca a dissensão e o que espalha boatos afasta bons amigos. A descrição para quem faz isso é ser perverso. Sem lenha, a fogueira se apaga. Sem o caluniador, morre a contenda. Sabe quando acontece algo ruim e aí
chega aquele que foi mais lenha na fogueira, a gente fala. Existem os pacificadores. Então, cheguei num momento que a Amanda e a Dulce estão brigando. E aí tem alguém que vai chegar para ser pacificador, e esses são os bem-aventurados do segundo mundo, que vão apaziguar, e vão orientar com sabedoria, e vão por fim, e o assunto morre ali, não precisa sair falando todo mundo. Mas tem aquele que é o caluniador que chega ficando bem na família. Quem eu sou? Quem eu sou? Quem eu sou? Porque a gente não precisa entrar nos méritos das confusões. Eu preciso apagar, acalmar. Eu lembro quando minha mãe esse pouquinho foi de eu sempre chamava ela de bombeiro. Porque a gente tinha que contar alguma coisa, ela. E a gente vai ficar com raiva. Nossa, mas a gente não quer falar, a gente não precisa de. Eu chamava já bem bombeiro aqui do Campo Fogo. Porque é bem específico mesmo, assim. Se morreu ali, não vai para frente, né? Porque na hora a gente quer falar, mas puxa vida, eu quero ser chamado de perverso. Cris, é muito pesado. Muito pesado. Eu quero o inverso, é mais pesado ainda. Depois que você falou tudo isso, você vai ter que gravar o que você falou, nem vai chegar, às vezes, ouvindo a pessoa. E realmente está sendo falado. Elas, Cris, quanto mais a gente se enrosca, mais dá trabalho para desenroscar. E aí a gente acha gostosinho que você falou mal, mas na hora de ser confrontado para pedir perdão, toda dolorida. Opa! Né? Você confia numa fofoqueira? Porque ela é muito legal, ela chega para mim e me atualiza. Eu vou contar alguma coisa minha para ela? Não, né? Foi na cara, mas não conta para fulana, né? Então, gera um clima de desconfiança, fofoca na maledicência. Gera esse clima. Como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem irritar o coração mal. Quem odeia disfarça suas intenções com os lábios, mas o coração abriga a falsidade. Embora sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Ele pode fingir esconder o seu ódio, mas sua maldade será exposta em público. A gente precisa tratar o coração. Tratar o coração. Porque ele começa falando, ó, que o vaso de barro fica até bonitinho com uma camada de esmalte. Ele fala que os lábios simpáticos até podem disfarçar um coração mau. Mas no final, ele diz que essa maldade vai ser exposta em público. A pessoa não vai conseguir disfarçar o tempo todo. Então, que a gente trate o coração. Porque se a gente não tratar o nosso coração, para que a maldade não more aqui, uma hora isso vai ser exposto em público. Vai ser exposto em público. A palavra de Deus está falando isso. E a fofoca torna o ambiente inseguro, pois ninguém mais sabe quem pode confiar. Todo mundo fala um do outro, vou contar, às vezes, alguma coisa até que eu preciso compartilhar com alguém, porque a Bíblia fala também que a gente tem que levar as cargas uns dos outros, isso é apoio cristão, é ser irmão de verdade, mas o ambiente é tão complicado para a fofoca que a gente acaba ficando sem saber com quem falar, com quem contar. E será que é esse o ambiente da família de Deus? Tem que ser esse. Eu tenho que suportar sozinho meu fardo, porque eu não consigo confiar numa irmã. Não pode, né? Não pode ser esse o nosso convívio, não pode. O Senhor detesta. Detesta. Ó, o perverso, provérbio 6, não tem caráter. Ele anda de um lado para o outro, dizendo coisas maldosas. Pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar, planeja o mal e semeia discórdia. Por isso, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. E de um golpe será destruído irremediavelmente. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. Olhos altivos, é soberba, né? Orgulho, mente furiosa, mãos que derramam sangue inocente, gente que oprime os outros, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras, está falando coisa que não deve ouvir dos outros, né? E aquele que provoca discórdia entre irmãos. Vários desses pecados aqui têm a ver com falar mal, né? Ou falar mal, o Senhor abomina. O Senhor abomina. Alguém quer falar alguma coisa? A gente pode interromper, tá? O Senhor abomina. Abomina, abomina.
Há outros pecados também, ele vai dar. Ponto C, ele fala que a fofoca e a maledicência são fontes geradoras de pecados, como ira, inveja, orgulho, intriga, confusão, brigas, e elas têm o poder de envenenar amizades, famílias e igrejas inteiras. Que não sejamos nós as soltadoras desses venenos, né? Que não sejamos nós. Não acha que é normal, que na verdade é pecado. Fofoca e maledicência é pecado. E apesar de serem pecados tão comuns, dificilmente encontramos cristãos que reconheçam lutar contra a maledicência e a fofoca. A gente nunca ouviu isso numa aula de oração. Não olha por mim, eu sou fofoqueira, eu não falo nada. Não ouvi na minha vida. Mas que a gente pense, reflita, reconheça se eu sou dessas. E lute contra isso mesmo diante de Deus, sabe? Senhor, me ajuda. Fala, Gê. Eu tinha uma irmã lá no Ministeriano, ela falava assim, falar mal do ausente, põe ele para fora. O ausente, vale ninguém. Eu penso que a gente tem que ter temor de Deus mesmo para falar mal do irmão, sabe? A gente se sente muito super protegido, esquece que Deus abomina. Eu não sei onde está esse versículo agora, esqueci, mas tem um versículo que fala: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É terrível cair nas mãos do Deus vivo, não se zomba. De Deus não se zomba, né? Porque Deus, quando Ele se ira, Ele disciplina. E esses versículos não são muito mundanos. É muito mais para o filho, porque também tem o versículo que fala que Deus castiga e disciplina o filho a quem Ele ama. E se estáis sem disciplina, logo sois bastardos, né? Família para repente, estou lembrando agora. Então, Deus não se importa com os bastardos. Esses aí vão ficar sem disciplina. Mas se eu entro nisso, eu tenho que ficar ligeira, porque a disciplina vai vir para mim. Vai vir para mim. E aí, como a gente está vendo na noite com Davi, né? A gente escolhe o pecado, mas a gente não escolhe a disciplina. É a disciplina Deus que escolhe. E elas são pesadas. Então, não vamos colocar Deus à prova para ver se Ele vai disciplinar mesmo, né? Ficar ligeiro. Amigo nosso pastor fala assim, não fale do próximo, o próximo não é da próxima. Não fala do próximo, se o próximo não estiver próximo, né? Situação assim, propícia, já falou, não vamos falar do próximo, o próximo está perto. Hebreus 10, 31. Horrenda coisa cair na mão dos Deus, do Deus vivo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Porque é um Deus que ama, graças a Deus por isso, né? Ama em Deus Jesus, mas também é um Deus que é fogo consumidor, que cuida, que limpa. E quanto mais a gente se suja, mais ardida é essa faxina, né? Mais ardida essa faxina. Vamos seguir. Você magoou alguém com fofoca ou maledicência? Eu estou aqui ouvindo e estou lembrando o que eu fiz. Confesse seu pecado a Deus. Reconheça o seu erro e peça perdão ao seu irmão. A Bíblia nos ensina que a gente tem que fazer as três coisas. Ser livre, né? Então, confessa a Deus. Reconheça o seu erro e pede perdão ao seu irmão. Pede perdão para o seu irmão, sabe? Esses pedidos de perdão, que vergonha, que humilhação, faz parte do processo de disciplina. Porque quando a gente passa uma humilhação, Priscila me perdoa, eu falei isso marca a nossa vida e a gente fica ligeiro para fazer de novo. Faz parte do processo de disciplina de Deus. E nós não podemos, não podemos seguir a vida cristã deixando essas coisas, achando que o tempo cura, não cura. Que Ele cura o perdão, porque é assim que Deus ordena. 1 João 9, né? Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos purificar, né? Para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. E Mateus 5, 24. Mateus 5, 24. Falando vou ler um pouquinho antes, 23. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar. Vai primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volta e apresenta a sua oferta.
Então, Deus não se agrada das ofertas que fazemos quando a gente sabe que tem pendências preferentes dos irmãos. Então, se você lembrou que alguma coisa não está bem resolvida com o seu irmão, pausa a sua oferta, resolve. Depois você volta, né? Depois você volta. Ezequiel tem textos muito fortes que Deus falando. Quem disse para vocês que eu exigi que vocês se assentem nos meus átrios? Quando vocês têm uma vida longe de mim, quando na verdade o coração de vocês está longe da minha vida. Então, a gente vem domingo para a igreja com roupa de ver Deus, como diz a Christian, como se só isso bastasse, quando na verdade isso não é o que Deus exige de nós. Deus quer um coração comprometido com a obediência e a admiração. Deus quer um coração. Mais do que isso. E se foi você que ficou ofendida com comentários feitos a seu respeito, você descobriu, chegou no seu ouvido que a fofoca, o assunto da fofoca é você. Perdoe. O perdão é uma decisão e um processo. Não é fácil, mas é necessário. E sabe que o perdão é uma decisão do ofendido e do ofensor, certo? E às vezes o ofensor nunca vai me pedir. Na verdade, vamos ser bem honesta, na maioria das vezes, o ofensor não vem procurar a gente e fala, olha, que eu fiz mal, que eu falei mal, que eu quero pedir perdão. É ou não é? A gente fica sabendo das coisas que acontecem, a gente se entristece, mas cadê? Ah, mas eu não vou me perdoar coisa nenhuma, porque a Angelina não veio pedir perdão para mim, então eu não vou perdoar. Quem que vai ficar amarrado nisso? Sou eu. Né? Sou eu que fico amarrado nisso, porque a ordem é perdoar e deixar que o justo juiz resolva. Porque o meu pai vai cuidar disso. Ele só manda perdoar. Ele só manda perdoar. E ele resolve. Ele resolve. Sabe igual briga de escola, né? O que a gente faz quando as crianças pegam na escola? A gente aparta e vai conversar depois com a mãe, né? Assim que a gente faz. Adianta você ir pegar o menininho que espancou seu filho e dar nele? Não, vamos dar uma outra confusão. A gente vai conversar com a mãe. E a gente vai conversar com a mãe, na verdade, a gente acha que dá. Porque tem mãe que é pior que o filho. Se não, a gente vai ensinar o filho da gente a perdoar e transmitir, né? Recorre. Vai para recurso. A mãe uma vez falou isso, eu nunca esqueci. Bem falado disso, cara. A gente tem recurso. A gente tem recurso. Perdoe o seu irmão e apresente sua causa a Deus, porque ele vai defender, ele vai recorrer, ele vai ajudar. A gente precisa perdoar. Porque, vamos ser sinceros, a gente precisa perdoar porque a gente é muito perdoado, né? A gente precisa de perdão toda hora, né? A gente gosta de ser gracioso quando o assunto é aqui, ó. Ah, Senhor, me perdoa que a carne é fraca. Senhor, Deus sabe que eu sou fraca. A gente é muito bom para conseguir essa graça aqui, ó, para se justificar. Mas a gente é duro demais aqui. Né? Quando a Bíblia também fala que a medida é a mesma, que a gente tem que perdoar assim como Deus nos perdoa em Cristo. E como é que foi que Deus nos perdoou em Cristo? Ele botou uma limitação, ó, 3 por dia, Claudinha, pastor disse. Deus pôs limitação, pôs, mas por que eu ponho? Por que eu ponho? Então, o perdão ele é essencial. E cuidado com a fofoca disfarçada. Ponto 3, vamos compartilhar, que a hora está passando aqui. É o lobo disfarçado de cordeirinho, né? Como que é essa fofoca disfarçada? Muitas vezes, elas vêm disfarçadas de boas intenções. Ela vem assim, ó, no momento do compartilhar na célula. Vocês sabem o quanto eu sou próxima à irmã Sônia. Eu gostaria de compartilhar o problema que ela está enfrentando, que precisa da nossa atenção. Só que a irmã Sônia não está lá. A irmã Sônia nem sonha que ela vai ser um pedido de oração daquela célula. Ela não pediu para ninguém orar por ela. Ela não queria que todo mundo ficasse sabendo. Mas a gente disfarça a fofoca, né? A gente disfarça. Então, se a irmã Sônia não pediu para você orar, e se ela não está presente, não fala, gente, fala de você. Fala de você. Quem quiser compartilhar, deve querer falar de si mesmo e não de quem não está presente. Compartilhe o que Deus tem feito na sua vida. E se houver outras pessoas envolvidas, evite citar nomes, não entre em detalhes. Pedidos de oração. Precisamos orar pela Regina. Está aqui na revista, né? Ela está passando por uma fase muito difícil no casamento. Ouvi dizer que estão até pensando em divórcio.
A Regina não está nem presente, não é? Mas que disfarce, né? No momento de oração, tudo pode. Está preocupada com ela? Vai orar no seu quarto, secreto, que aí teu pai, que nem secreto, te recompensará. Não precisa trazer, chama ela, vai na casa dela, fala: olha, eu fiquei sabendo, é verdade, quer orar? Vamos orar juntas. É isso mesmo. É isso mesmo. Não fica usando esse pretexto para falar dos outros do que é a hora do momento de oração. Não, não é. Não é. E se você precisar pedir, porque às vezes a irmã, o nome dela, Regina, pediu oração. Você vai na célula hoje? Ora pelo meu casamento. Não dê detalhes, né, gente? Ora por resumo, porque ela não está lá, você não precisa falar. Porque o marido dela foi visto no shopping center, na loja de postiço, uma mulher de bolsa rosa e bolsa verde. Não precisa. A gente não precisa disso. É pecado, é pecado. E a preocupação do meu disfarce, poder. Estou tão preocupado com a filha da Adriana. Parece que ela está namorando um rapaz que é complicado. Alguém sabe o que está acontecendo para a gente ajudar? Terrível, né? Terrível. E aí, qual é o conselho? Quer saber mais detalhes? Se você tem interesse sincero pela filha da Adriana, vai procurar a filha da Adriana ou a Adriana. Não vai ficar perguntando para quem está em volta, né? E seja amorosa. Se a Adriana te contar, se a mãe da Adriana te contar, porque você procurou por elas, seja amorosa e o assunto morre ali. Porque se eu fui procurar a mãe da Adriana e ela contou para mim, é porque estava eu e ela lá, certo? Ela não contou para a galera, ela não pôs na internet. Ela contou para mim. Então, morre ali. Morre ali. Porque a pior coisa ainda é você falar, e aí a Priscila fala para a Adriana que ficou sabendo, como que ela vai saber que a Priscila soube? Isso ficou para mim. Que vergonha, né? E aí como é que a gente fica? Fica naquele clima de desconfiança que a gente viu no começo, que aí ninguém pode confiar mais em ninguém. Puxa vida, abrindo o coração com a Beth para contar o negócio, da pouco todo mundo sabendo. Não pode, não pode. Não pode. Tá falando aqui, ó. Vigilância constante. Evite a companhia de quem fala demais. Quem vive comprando casas não guarda segredo. Por isso, evite quem fala demais. Ó, provérbios. Tem uma amiga que fala demais? Muda de amiga. Admoestar a pessoa maledicente. Converse francamente com quem você conhece que é fofoqueiro, que é maledicente, né? Seja firme e amorosa. E se depois de você advertir uma ou duas vezes ela continuar falando mal dos outros, qual conselho? Mude de amiga. Muda de amiga. Quando aquele que provoca divisão, advirtam uma e duas vezes, depois disso, retire. Gente, presta atenção. Depois disso, retire. Ó, sabe de uma coisa? Vou falar um negócio pra vocês. Eu não sou mais amiga da Mônica, porque eu já falei pra ela. 2 vezes eu não falo com vocês, ela continua. É viciada. Eu tô avisando vocês pra gente orar, pra ninguém ser amiga dela. Porque ela conta fofoca. Não é isso que tá falando aqui, né? Porque aí a gente tá anulando para a palavra de Deus, né? Para a palavra de Deus. Não aceitar fofoca e maledicência como normal, mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Muda de amiga, muda de amiga. Muda de amiga. Provérbios 21, 23. Quem é cuidadoso no que fala, ele dá muito sofrimento. Gente, fala sério, né? A gente tem que ter isso na geladeira, né? Quem é cuidadoso no que fala, ele fica muito sofrimento. Serve para casamento, para filho, para amigo, para trabalho, para tudo. Seja cuidadoso no que você fala. Seja cuidadoso no que você pensa. Você nunca fala do castigo do coração. Você começa por aqui, começa com tudo certo aqui, para dar certo aqui, para sair certo aqui. Acho que a gente tem muita coisa menos para resolver. Para finalizar, Tiago 3. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Uma pausa. Ah, tá vendo? Tá vendo? Tá falando aqui quem não tropeça no falar é perfeito. Eu não sou perfeita. Deus sabe que eu não sou perfeita. Mas a gente tem uma instrução, né? De ser santos,
porque eu sou santo. Sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Nós vamos morrer tentando, a gente tem que morrer tentando. Tentando, porque hoje tem que ser melhor que ontem. Amanhã eu tenho que ser melhor do que eu fui hoje. Eu tenho que morrer buscando essa perfeição, porque é isso que Deus espera de mim. Voltando, como colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, é terrível. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Todas as espécies de animais, aves, répteis e criaturas do mar domam-se e são domadas pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada pode produzir água doce. Se a fonte aqui, ó, tá salgada, não vai sair doce. Então, a gente tem que controlar o que a gente pensa para que isso entre no nosso coração. E aí vai sair aquilo que agrada a Deus, né? Como a gente pode advertir, irmãs, né, de maneiras gentis e amorosas? Pensa que se tem fofoca, se alguém fala mal de alguém, é porque tem quem ouve, né? Então, não seja esse ouvido o seu. Não seja esse ouvido o seu. Se a gente parar de ouvir, a fofoqueira para de falar. Não é? Vamos para a conclusão juntas? A maledicência e a fofoca, infelizmente, estão por toda parte. Às vezes, somos as causadoras. Outras vezes, nos deixamos envolver por elas. Então, nada melhor que fazer uma autoanálise sincera para nos preparar a fim de fazer guerra contra esses pecados. Em quais situações ou com quais pessoas você sente que é mais tentada a maldizer alguém ou comentar fofocas? Pensar sincero, né? Puxa vida, então toda vez que eu vou na casa da fulana, a gente vai tomar um café, só sai fofoca, evita entrar na casa da fulana. Então chama a fulana para a sua casa, fala, fulana, quero ser sua amiga, gosto de você, mas toda vez que a gente se junta para conversar, sai fofoca, a gente vai ter que parar de tomar café. Há um livro para ler com a fulana, vamos ler esse livro? Muda o assunto. Agora, se você não conseguir mudar o assunto, então mude de amiga. Porque a gente leu, né? Se alguém se dizendo irmão, insiste em ser caluniador, entrou os pecados, nem como com ele. Nem como com ele. Nossos estudos amparando aquela pessoa, não, está sendo obediente. Aí você ora, Deus se quebrando de coração dele. O que você precisa fazer para domar a sua língua e se resguardar da fofoca e da maledicência? Alguém quer falar isso? O que você precisa fazer para domar a sua língua? A dona Maria Domingas, né? Falar o quê, Val? Bebe água, né? Enche a boca d'água. Dona Maria Domingas, né? Enche a boca d'água. Na selva, nunca esqueci, né? Ela falava, seu marido está falando alguma coisa, está com vontade de responder, e que ela fazia isso, hein? Enche a boca d'água. Calma, é a calma. Ninguém vai conseguir falar com a boca cheia d'água, né? Então, lembrei dela quando eu vi isso aqui em casa. O que você precisa fazer para domar a sua língua? Gente, se não tiver outro jeito, enche a boca d'água. Sai de perto, sai de perto. Mas às vezes meu marido, como sai de perto, vai esfriar a sua cabeça, vai se acalmar, vai orar e vai procurar o seu marido se você tiver que conversar. Mas com sangue fervendo, ninguém vai resolver nada para a glória de Deus, não é? Não vai. Quais atitudes você pretende tomar para admoestar e, se necessário, evitar uma pessoa que é fofoqueira? A gente falou isso, né? Conversa em amor, mostra que ela está errada.
A gente tem que ser amoroso, no sentido de, às vezes eu estou vendo alguém que está fazendo alguma coisa errada. A Luana, nossa, toda vez que eu converso com a Luana, eu fico numa fofocada, que agora eu vou parar de falar com a Luana. Não olho mais nem na cara dela. Ela fala bom dia, eu baixo a cabeça bom dia, porque a Bíblia diz, rejeitar. Mas eu não estou dando nem a chance dela saber o que está acontecendo. Isso é amor? Isso é amor? Eu simplesmente viro a cara, paro de falar, que ela eu não dou a chance, ela não está nem sabendo o que ela fez. Então a gente tem que ser amorosa nesse ponto também. Vem cá, eu preciso conversar com você. A Bíblia diz, em amor. E se ela se arrepender, a Bíblia diz, eu ganhei o meu irmão, isso vale muito. Isso vale muito, né? Ganha o irmão e não perde a vida. Então a gente também precisa ter esse cuidado. Essa pessoa não sabe que ela nos magoou. A gente precisa dar essa chance. A pessoa precisa saber que ela pisou no carro. Gente, para ela poder pedir perdão. Antes dela ser excluída da sua vida para sempre. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu acho que a Eu tenho uma gente... experiência própria em relação a isso. Houve uma fofoca, uma confusão, não sei o quê. Daí eu falei para a pessoa, ficou triste, chorou junto, se perdoou. Hoje a gente é bem amiga. Ganhou, irmão e amiga. Isso aí era como a gente fala, é um pouco contra de Satanás também, porque o negócio era para dar tudo errado. Né? Ela virou, mas não foi, não. Temos que perder isso aí e a gente consegue, se precisou perdão. Porque a gente tem que ser humilde. Falta de também falar assim, olha, eu te magoei, você me magoou. Beth, desculpa, você me magoou. Seja humilde com isso também. Eu? Mas eu não faço nada de errado. Você deve ter entendido errado. Não fiz nada, você deve ter entendido errado. Você devia estar num dia ruim, você interpretou mal as pessoas. Gente, não cuidado. Seja humilde. Se você falar, você me magoou, a palavra que vem seguinte é me perdoe. Não fique explicando, não queira parecer mais certa, sabe? A pessoa está querendo só ouvir isso, me perdoa. Me perdoa. Eu não vou fazer mais. Não faça mesmo, né? Fique atento, não faça mesmo. Irmãs, hoje era esse nosso assunto. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, está aberto. Semana que vem é medo e ansiedade. Promete pano pra manga, né? Vamos orar aqui por essa aula. Eu peço que vocês olhem por essa sala, sabe? Tá gravando? Tá. Bom dia.